Olá pessoal, tudo bem? Profa Camila e estou aqui para mais uma aula do meu canal Civil e Processo Civil Sem Segredos com a Profa Camila. Já deixo aí abaixo meu Instagram, se você ainda não me segue, CamilaCuri_Profa, aí na tela para você. E aí, aquela situaçãozinha básica, né? Se você ainda não está aqui, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe seu like se você curtir a aula, certo? Se você também tiver dúvidas, sugestões ou quiser mandar algum comentário, comente aí, vai ser muito bem-vindo o seu comentário, certo? E aí, então, vamos aqui hoje num novo formato de aula em que eu fico aparecendo aqui na tela e você também visualiza o material ao mesmo tempo, para que juntos a gente possa então tirar este mistério, esses segredos das matérias aí, dos assuntos de civil e processo civil. E o tema da nossa aula de hoje é, veja aqui, já vou trazer para você, direitos de personalidade, parte 1. Os direitos de personalidade estão no Código Civil e como eles são aí amplos e eu quero trabalhar bem com você, eu dividi então esse assunto em duas partes. Então hoje vou trabalhar com você nessa aula alguns aspectos, algumas situações que envolvem os direitos de personalidade e aí na próxima aula a gente fala do restante do assunto, certo? Veja só, já começo aqui falando do artigo 11. O artigo 11 ele vai trazer para nós as características dos direitos de personalidade. E quais são elas? Vamos ver aqui? Veja só, os direitos de personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis e não podem sofrer limitação voluntária. Bom, são intransmissíveis. O que isso significa? Que o direito de personalidade de uma pessoa, de um sujeito, cabe ali, faz parte da própria vida deste sujeito, do próprio patrimônio desse sujeito, e é um patrimônio que não é como, por exemplo, uma casa, um carro, que quando a pessoa falece, transmite-se aos seus herdeiros. Não, os meus direitos de personalidade são intransmissíveis. Então, eu não posso transmiti-los para alguém, certo? Mesmo ali para um sucessor ou por um herdeiro, enfim, ou por qualquer forma aí de transmissão desses direitos, isso não vai acontecer, porque cada um tem os seus direitos, eles fazem parte da esfera individual de cada sujeito. Da mesma forma, eles são irrenunciáveis. Eu não posso, por exemplo, dizer que eu renunciei ao meu direito de liberdade, ao meu direito à minha intimidade, à minha honra. Não, esses direitos são irrenunciáveis, certo? E não podem sofrer limitação voluntária. Isso significa que, em regra, você já vai entender por quê, eu não posso sofrer limitação, eu não posso voluntariamente me submeter a alguma situação que faça com que eu esteja limitando ou que eu esteja aí me colocando numa situação de limitação de um exercício voluntário do meu direito de personalidade, certo? Então eles não podem sofrer essa limitação porque voluntariamente o sujeito decide ali limitar os seus próprios direitos. Porém, tem exceção. Já sabe, né? Pro sempre fala que toda boa regra tem exceção e há casos, existem situações previstas na lei em que pode haver essa limitação aí voluntária, tá? Então essa regra tem a sua exceção. E aí a gente vai para o artigo 12, que nos fala o seguinte: em relação ao direito de personalidade, quando houver uma ameaça ou uma lesão a um destes direitos, a pessoa pode fazer o quê? O interessado poderá ingressar ali com uma medida, pleiteando que cesse essa lesão, né? Que cesse a lesão ou a ameaça, e além disso, ele pode pleitear ali perdas e danos, que é a indenização, né? Que a gente tem lá como indenização por danos morais. Certo? Então, aquela pessoa que tem a sua intimidade exposta, que tem ali é, a vida de alguma forma ali ameaçada, a sua liberdade, ela pode ingressar em juízo tanto para que essa ameaça ou essa lesão cesse, certo? De forma imediata, quanto ela pode pedir uma indenização por danos que ela tenha sofrido, né? Por ofensas que ela tenha sofrido em relação a essa lesão aí ou essa ameaça ao seu direito de personalidade, a um de seus direitos de personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, porque muitas vezes um ato que seja ali um ato que ocasione consequências, que gere danos morais, também pode constituir um crime. A gente tem lá, por exemplo, no Código Penal, os crimes contra a honra.
E aí isso não impede que a pessoa busque na esfera civil cessar essa lesão ou essa ameaça, uma indenização por danos morais e que o sujeito que ocasionou essa lesão ou ameaça ainda responda na esfera penal, certo? E aí eu te pergunto o seguinte, em relação à pessoa morta, é possível você buscar proteger aí os direitos de personalidade de uma pessoa que já faleceu? É possível. E quem tem legitimidade? A gente tem aqui como legitimidade no artigo 12 o qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau e também, veja, o cônjuge sobrevivente. Então, são estes parentes que podem, o cônjuge naturalmente, né, que geralmente é o mais próximo daquela pessoa que faleceu e é quem tem legitimidade para buscar aí as medidas cabíveis dessa ameaça, dessa lesão a um direito de personalidade de uma pessoa falecida, ou ainda qualquer parente que esteja em linha reta ou colateral até o quarto grau. Exemplo de um colateral até o quarto grau é o primo, tá? Então, passado desse quarto grau, primeiro que já é uma situação de um parentesco que nem é considerado para efeitos jurídicos, né? A gente tem lá, mas é meu primo de segundo, terceiro grau, né? No dia a dia a gente usa essas expressões para se referir a um parente distante, né? Ah, é o primo da minha mãe, então eu falo que é o meu primo de segundo grau. Mas aqui, juridicamente falando, numa situação como essa, este parente não teria legitimidade. Por quê? Porque o colateral só pode ser até o quarto grau de parentesco com a pessoa falecida para que tenha legitimidade para essas medidas aí, para buscar essas medidas judiciais, certo? E aí a gente segue no artigo 13, que nos diz o seguinte: é defeso o ato de disposição do próprio corpo. Ou seja, a pessoa não pode dispor do próprio corpo, a pessoa não pode simplesmente virar e falar, eu vou tirar aqui 2 dedos, por quê? Porque eu quero vender os meus dedos, porque eu quero, enfim, deixa eu pensar, eu quero ser excêntrica e eu quero ter 2 dedos a menos. Isso é bizarro, né? Além de ser bizarro, é proibido, tá? Quando que é proibido esse ato de disposição do próprio corpo? Quando resultar numa diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Por isso existem situações, por exemplo, como a pessoa furar a orelha e ter vários furos na orelha, né? Como eu, por exemplo, eu estaria aí dispondo de parte do meu corpo, fazendo estes furos na orelha, mas são situações que são previstas aí, que são toleradas pela sociedade, né? Então, não vai de encontro, não contraria os bons costumes e também não importa numa diminuição da minha integridade, certo? Eu não perdi integridade física por conta disso. Então, pessoas que fazem piercing, tatuagem, enfim, se não importar numa diminuição permanente da integridade física da pessoa, e o exemplo que eu dei da mão, dos dedos da mão, isso importaria numa diminuição da integridade física da pessoa de forma permanente. E também contrariaria os bons costumes. Então, não estando dentro da situação, é possível dispor aí do próprio corpo. E a gente tem uma exceção importante, que diz respeito ao transplante, que talvez até durante a minha fala você já tenha lembrado. E o transplante? Porque existem pessoas que doam, por exemplo, um rim, e em tese seria uma situação em que diminuiria de forma permanente a integridade física dessa pessoa, não é? Pois é, mas essa é uma situação autorizada, prevista em lei e que é possível. Então, o artigo 13, parágrafo único, diz respeito a uma exceção que fala do transplante. E aí, veja, o que a gente tem em relação a isso, né? Em relação ao transplante, a gente tem uma lei que trata do assunto, e que é muito importante você saber quando você estiver estudando os direitos de personalidade, que é a Lei 9.434 de 97, que ela, em tese, ela iria de encontro a essa disposição da proibição de disposição do próprio corpo, mas ela entra na exceção, né, na possibilidade de ter previsão legal de situação em que é possível. Veja o que ela nos diz. É permitida a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplante. E aí tem que ser em relação ao cônjuge ou parente consanguíneo até o quarto grau. E essa pessoa que pode dispor de parte do seu corpo deve ser uma pessoa capaz, tá? E essa disposição pode ser voluntária. Por quê? Porque se for uma pessoa que não seja plenamente capaz,
para que isso aconteça, de repente é um filho que não atingiu a maioridade, precisa doar ali um rim para a mãe, numa situação como essa é necessária autorização judicial, tá? Exceto em relação à medula óssea, que a lei traz essa exceção. Outro ponto importante, a doação é permitida de órgãos, né, por exemplo, quando se tratarem de órgãos duplos, por isso que eu mencionei o rim, que a gente costuma ouvir falar, né? Uma pessoa, por exemplo, não pode doar o coração, porque isso inviabilizaria a sua vida, né? É possível também a doação de partes do corpo, né, partes de órgãos, aliás, de tecidos ou do corpo, desde que não impeçam o doador de continuar vivendo e que não comprometa suas aptidões vitais e sua saúde mental, não importe numa mutilação ou numa deformação que é inaceitável, tá? E, óbvio, todas essas situações devem decorrer, para que isso, né, se justifique, deve decorrer de uma necessidade indispensável daquela pessoa que vai receber esse órgão, né? Porque senão não há uma justificativa para isso, é óbvio. Né, as questões de transplante sempre envolvem aí situações em que a pessoa, o receptor, ele tem um quadro de saúde em que ele necessita efetivamente de um órgão, de parte de um órgão ou de um tecido, enfim, de uma parte do corpo de uma outra pessoa, certo? Muito, muito, muito importante quando você está estudando, você fazer essa correlação aí em relação na situação do transplante da Lei 9.434 de 97, tá bom? E aí a gente tem aí o artigo 14 falando que é válida a disposição gratuita do próprio corpo em situações seguintes, com objetivo científico, altruístico, no todo ou em parte do corpo, para depois da morte. E aqui eu até costumo mencionar exemplo que a gente vê, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem pessoas famosas que já se comprometeram a dispor do próprio corpo, como, por exemplo, o Maguila, lutador, né? Que agora já está afastado, mas que fez ali um compromisso de dispor do seu cérebro para estudos para depois da sua morte, e o objetivo aí é científico. Por quê? Porque existem estudos em relação aos lutadores de boxe que sofreram ali consequências em sua saúde, né? Que sofreram consequências possivelmente em virtude das pancadas que tiveram na cabeça, né? Que comprometeram ali o cérebro. E aí, então, é possível que uma situação como essa, a pessoa disponha, né? Ela deixe em vida ali uma situação para que vigore depois de sua morte, em que ela dispõe de parte do seu corpo com o objetivo científico para fins de estudo, por exemplo, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E atenção para isso, esse ato de disposição, por exemplo, como eu disse do Maguila, ele pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Então, a pessoa, enquanto em vida, ela pode revogar essa disposição, porque ela pode simplesmente mudar de ideia e dizer, não, não quero mais deixar aí que após a minha morte, meu cérebro seja retirado do meu corpo para estudo, por exemplo, né? Para que a ciência possa estudar em relação a isso. É possível a qualquer tempo revogar uma disposição que vinha nesse sentido, certo? E aí o artigo 15, de extrema importância também, que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Isso é óbvio, né? Até porque estamos tratando de direitos de personalidade e ninguém melhor do que a própria pessoa para saber em relação à sua vida se quer se submeter a um tratamento ou uma intervenção cirúrgica. Por isso, nenhum médico pode obrigar uma pessoa a fazer uma cirurgia, ainda que essa cirurgia seja necessária para que aquela pessoa continue vivendo, certo? Então, o médico sempre vai ter que coletar a autorização da pessoa para fazer a cirurgia, porque se não for de sua vontade, tanto se submeter ao tratamento quanto à cirurgia, isso não vai acontecer, ainda que, como resultado, a pessoa venha a falecer depois por não ter feito essa cirurgia ou por não ter se submetido a esse tratamento, certo? Artigo 15, ponto de extrema importância, porque envolve essa questão aí da atuação médica, de ter que salvar, de como o médico tem que salvar vidas e etc., que poderia vir em contradição aí com essa questão do artigo 15, certo? Bom,
É isso que eu tinha para falar com você nessa aula de hoje. Espero que você tenha curtido esse vídeo e aí já sabe, né? Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, me segue lá no Instagram, que eu sempre posto alguns conteúdos aí também dessas matérias, dicas, atualizações de lei. E aí quero ver você aqui comigo nas próximas aulas. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você quiser deixar algum comentário, será muito bem-vindo. Alguma sugestão de outro tema nas matérias de civil e processo civil. E aí a gente se vê logo menos aí para a segunda parte dessa aula dos direitos de personalidade, certo? Até outra hora.